E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que é bastante relevante, tá? Na verdade a gente vai falar de maneira bem pontual. A nossa aula hoje ela vai ser pontuada em alguns pontos que eu acho que são chaves no nosso objeto de estudo, que é a dependência química. Hoje a nossa aula vai ser a introdução à dependência química, tá? A nossa referência vai ser uma tese, não é uma tese de doutorado, muito menos disso, né? Vai ser uma monografia de conclusão de curso. Patrícia Bueno, tá? A referência. E a outra referência, deixa eu passar para você aqui. É isso mesmo, Patrícia Bueno. Legal. Nossa aula vai ser curtinha, o vídeo provavelmente vai ser curtinho. Eu vou falar só os pontos chaves. Se você quiser saber mais e de maneira profunda sobre dependência química, sugiro que você busque o TCC dessas meninas, né? Patrícia Bueno, ela está no Facebook com esse nome, estudou na Universidade de São Marcos no ano de 2012. Você acha ela lá, pede o TCC, ela vai te passar, legal? E aí você vai poder acessar o conteúdo com mais intimidade, né? Por que eu estou falando desse conteúdo, desse tema, né? Porque, primeiro, que é um tema relevante, extremamente relevante para a nossa sociedade. O momento que a gente vive como um todo no mundo é bastante perigoso, porque as pessoas estão consumindo todas as pessoas estão consumindo muito química, seja droga lícita, seja droga ilícita, tá? Mas enfim, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, como eu faço sempre, ou na maioria das vezes, mas hoje eu vou fazer no começo do vídeo, segue a gente no Instagram, tá lá, é IPSCEY, né? A gente tá lá no Instagram, o Fredson sempre posta coisas novas, e o Marcos também. Vocês me veem mais aqui no YouTube, porque eu fico responsável por essa parte de ficar postando vídeo, tanto que na maioria das vezes eu posto aqui de casa, não posto no trabalho e tal. O tempo que eu tiro eu já posto alguma coisa, eles também, tá? Eles estão lá no IPSE agora, tá? A gente tem uma sede na Bahia, uma sede aqui em Fortaleza, se você quiser visitar, se você estiver na nossa região, logicamente, né? Mas enfim, curte a gente lá no Facebook, segue a gente no Instagram. Se você quiser me seguir também, é Harley Pacheco, tá? HARLY-PACHOECO. Estou no Instagram também, se quiser me seguir. Dúvidas, pode postar embaixo do vídeo ou postar diretamente pelo site que a gente responde. Lógico, a gente não responde na hora, porque são muitas coisas. E o nosso objetivo aqui é sempre fomentar mais e mais conhecimentos, né? Para que as pessoas de maneira geral, e principalmente você que está nesse diálogo agora comigo, assistindo o vídeo, tenha mais conteúdo, né, e para falar sobre esse tema especificamente, ou no mínimo gerar em você uma curiosidade, beleza? De novo, quem quiser gostar do que a gente for falar, quiser conhecer mais, sugiro que procure Patrícia Bueno no Facebook ou no acervo da Universidade de São Marcos. O trabalho de conclusão de curso de 2012, tá? É bem legal. Eu peguei só alguns trechos do trabalho científico dessa autora. Conheço, é da minha turma, me formei na mesma turma que ela em 2012. Obviamente não, né? Mas provavelmente você, não sei se você sabe, mas se não sabe, vai saber agora. Eu sou um cara que segue uma linha de raciocínio, ela segue outra escola, então a gente divergiu por pontos de vista, de repente até por mal entendido de linha teórica, né? De teorias, né? Sabe que teoria é algo que a gente conjectura, né? Enfim. Mas o que importa é que o TCC é muito bom. Elas entenderam que quando a gente vai falar, primeiro que eu quero te dizer, lembrar agora, elas são as duas autoras, a Patrícia eu sei que ela é pós-graduada especialista na independência química, então ela tem conteúdo para falar sobre esse assunto com você, tá? Aproveitar também para dizer que no IPSE a gente faz atendimento psicológico a preços simbólicos, né, custos simbólicos. Na maioria das vezes a gente faz mediado por computador, porque aí a gente rompe todas as barreiras de tempo, todas as barreiras geográficas que nos impedem de conversar, né, presencialmente, e consegue reduzir custos, tanto para a gente quanto para você com deslocação e para a gente com a manutenção do escritório. Quanto menos a gente atende lá, menos vem luz, menos vem água, então isso é melhor, até para a gente possa oferecer com maior qualidade o nosso serviço, tá? Que é a preço simbólico, né? Em alguns casos é gratuito. Primeiro elas defenderam
trabalho de conclusão de curso delas, que eu falo delas porque são duas autoras, eu lembro só da Patrícia, mas tem mais uma. Que para a gente falar de droga, de dependência química, a gente tem que entender todo o contexto social e familiar a qual a pessoa, né, a pessoa vive. Porque muitas vezes essa pessoa ela vem de uma classe social baixa, de uma sociedade extremamente violenta, reprimida e opressora, né? Não faz o que gosta, na verdade ela trabalha com o que ela não gosta, tá? Então, bem, dependendo, existem casos aí em que essa pessoa ela tá num ambiente que é totalmente ruim. Mas existem casos também que pessoas que não estão nesses ambientes, elas consomem, elas são dependentes químicos, né? São dependentes químicos. E de onde vem isso aí? As meninas defendem que a gente tem que avaliar bem a conjectura, o contexto social em que a pessoa está submetida, né? Submersa, é outra palavra. Mas enfim, aqui vai aquele adágio, aquele ditado popular que fala assim: me diga quem andas que te direi quem és. Cara, na boa, nós seres humanos somos seres influenciados pelo próximo, né? Pelo nosso convívio social. Como já dizia John Donne, Nomeis a Island, né? Nenhum homem é uma ilha, a gente não vive sozinho. Nós somos mamíferos e grande parte dos mamíferos eles vivem em sociedade, né? E a gente acaba sendo influenciado pelas outras pessoas. Lógico que tem aquele quê de raciocínio que a gente pode... Mas o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes os dependentes químicos eles conhecem a droga, né, por intervenção de alguém próximo, né? Então a gente tem que sempre avaliar desse ponto de vista. E aí, o que as meninas falam? Que se você quiser ajudar alguém que é dependente químico, que sofre com esse problema, né, com essa particularidade aí do mundo moderno, você tem que colocá-la num ambiente familiar seguro. Seguro no sentido de deixar a pessoa mais confiante, né? E para que as outras pessoas, a pessoa fique mais confiante, se sinta recebida, bem recebida. E as outras pessoas desse ambiente familiar, que formam esse ambiente familiar, elas precisam agir como co-participantes no processo de cura, né? No processo de cura não, mas no processo de melhora. Então essas pessoas também têm que estar seguras, né? E porque também penso, né, as meninas defenderam que desta forma vocês podem encontrar e desenvolver as melhores práticas para se relacionar com o usuário, né? Como produto dessa relação vai vir a melhora, né? E não agravando o vício. Por que eu estou falando isso? Quando você está numa família que não é segura não necessariamente é constituição familiar, tá? Às vezes tem família de pai e mãe, tem família de filho e mãe, de filha e pai, família de irmãos, né? E os co-participantes do processo de melhora eles têm que estar concisos, unidos, para que você não agrave o processo do vício, tá? A gente eu vi muito aqui na clínica, eu atendo em um lugar carente, né? Eu atendo no IPSE, obviamente, né? Mas atendo em outro lugar que é carente. Cara, eu vejo muitos dependentes químicos e é nítido como eles não têm suporte. A família não é coesa. E qual que é o problema disso aí? O cara já tá lá, ele sente uma bosta, né? E a família ainda mete o pau, o cara sente uma bosta ao quadrado, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes é mais interessante que a gente consiga motivar do que desmotivar. Uma palavra maldita de repente pode colocar todo o teu trabalho de melhora, o teu processo aí de desenvolvimento de melhora, fazer com que demos burros na água. E esse não é o nosso objetivo, tá? As meninas elas falam que devido a gente não ter conhecimento da doença, de dizer que a dependência química é uma doença, a gente acaba que marginaliza o dependente químico, né? E isso acaba prejudicando o processo de recuperação e a manutenção da vida do dependente, porque a gente trata ele como um nóia, vulgarmente falando, como um qualquer, como um lixo, né? E isso é ruim. E outro ponto-chave, que eu não falei, mas é interessante que a gente fale, é que nós que fazemos parte
dessa conjuntura familiar, nós somos dependentes. O cara é o drogado, mas nós também somos, entre aspas, drogaditos. Por quê? Drogado, o termo certo é drogadito, né? Nós também somos usuários, né, entre aspas. Por quê? Porque tudo que esse sujeito faz reflete na família de uma maneira geral. O pai se preocupa, o irmão se preocupa, a mãe se preocupa. Pô, será que vão matar ele? Será que ele está devendo para o traficante? Ou seja, um usuário de drogas, ele leva a família inteira de uma maneira correlata. E aí acaba que você tem um usuário que consome efetivamente, mas você tem lá uma família que é vítima e é forçada a se drogar, entre aspas, né, de maneira forçosa. Tá? Ou seja, lição moralzinha da história, do nosso diálogo aqui. O que as meninas querem dizer no trabalho de conclusão de curso delas, bem, o trabalho de conclusão de curso é um documento científico, né, fruto de uma pesquisa, então tem convalidação, tem embasamento teórico e é endossado pela metodologia que elas usaram para chegar nessas conclusões. É que você, se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem alguém na família ou porque você quer conhecer mais. Não importa, porque provavelmente você conhece alguém que é dependente, como eu conheço, todo mundo conhece. Hoje a droga ela se popularizou, ela se banalizou de tal forma que é improvável que você não conheça uma pessoa ou que você não tenha no teu convívio macro alguém. Mas enfim, o que importa é que nós temos que entender que essa pessoa é uma doente, ela está doente. A gente não pode marginalizar. A gente tem que entender que a dependência química é uma doença que é tratável, tá? E que tem todo um processo de cura que pode ajudá-la, né? Não é tratar o cara, não é jogar o cara na boca do lixo e mandar ele para Cracolândia. Não é assim, entendeu? É você fazer um processo realmente, né, coerente, né? Seguindo uma metodologia, tendo um embasamento teórico, tá? Você vai ver que vai ter resultados. Legal? As meninas falam que é o seguinte, que usar a droga é uma doença médica, crônica. Portanto, a gente deve entender que não devemos nos envergonhar de nenhuma forma por estar doentes, né? Vou abrir parênteses aqui, por quê? Porque as meninas elas falam o seguinte, ó, devemos entender que não há vergonha em estar doentes. Por que parei aqui para abrir essa aspa? O verbo estar, ele é diferente do verbo ser. Legal? Uma coisa é você estar doente, outra coisa é você ser doente, né? Estar é um processo de transição. O verbo ele conota que você está, mas você não vai estar mais, né? Então, ser é um problema. As meninas elas deixam bem claro aqui no processo de reflexão, né, nos argumentos do trabalho científico delas, que você consumir droga, você ser dependente químico é uma doença. O verbo que elas usam é estar, né? Você não deve ter vergonha nenhuma de estar doente, né? E eu e você e toda a sociedade de uma maneira geral, a gente tem que ressaltar que o que precisamos é buscar uma cura, não marginalizar o sujeito. Quando a gente fala em buscar cura, o que é isso? Buscar cura não é só levar o sujeito para a igreja, não é só levar o sujeito para se divertir, não é só fornecer mais droga, que tem gente que acha que tem que ir tirando aos poucos a quantidade de entorpecente, mas enfim. Quando a gente fala em buscar uma cura, é você necessariamente tentar conscientizar, levar o cara no psicólogo, né? Eventualmente levar ele no médico, você fazer um acompanhamento de observação, você ver como sua família, seu filho ou sua filha, ou seu amigo, ou seu parente está se portando, e a partir daí começar a envolvê-lo e conscientizá-lo de que existe tratamento para essa cura. Vamos ser bem, para essa dependência, para essa doença. Vamos ser bem sinceros, você não acha que a droga é ruim, né? Pô, se você acha isso, você está errado. Por quê? Droga é algo muito bom, não bom como a gente usa o termo bom usualmente, né? Como a gente emprega o termo bom usualmente. O que eu quero dizer a droga ela é algo que nos gera efetivamente um prazer fisiológico, físico, algo que nos traz a princípio um bem-estar, nos traz, dependendo da droga, uma euforia, né? E é isso que a pessoa busca de alguma maneira. Ninguém ia se drogar se droga fosse ruim. A gente tem que tirar esse paradigma da nossa mente, né? Tirar esse paradigma do nosso pensamento e quebrá-lo, né? Sabe que um paradigma ele existe para ser quebrado. O que eu quero dizer é que
a gente tem que fazer a pessoa estar ciente, né, de que existe um processo de cura e nós devemos saber que a pessoa está usando porque ela sente prazer naquilo. Legal? Isso é um ponto chave, tá? Aqui, ó. É importante analisar os sintomas, beleza? Mas também avaliar os motivos que levaram a pessoa, o sujeito a consumir, né? O que levou o organismo desse sujeito, esse organismo a consumir um componente químico, né? Para que a partir daí a gente possa desenvolver um trabalho efetivamente mais eficiente no que toca à descoberta de novas possibilidades. Quando eu digo que a gente tem que buscar cura, eu que sou psicólogo, você que é leigo e que você que é conhecedor do assunto, especialista, estudioso, é que a gente tem que buscar novas metodologias, é sempre traçar novas ideias, bolar novas coisas e novos modos de efetivamente participar da comunidade e oferecer aí técnicas de recuperação. Poxa, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente estuda, porque qual é o benefício de eu estudar o peso da bola de futebol para ela correr mais? Porque você sabe que é esse tipo de coisa que hoje a gente estuda, né? A gente estuda coisas estapafúrdias. Se você for no site da Universidade de Harvard, você vai ver lá que as teses mais premiadas são aquelas que não tem nada a ver com nada, né? Então, assim, nada a ver com nada no sentido, obviamente, de uma cura, de uma doença, né? De um trabalho de ressocialização. Legal? Lembrando que tem mais um ponto que eu lembrei agora que é importante. Por que a gente precisa, né, curar o dependente químico? Por ele? Sim, por ele. Mas também, lembra que eu falei no começo? Você tem um dependente químico mais 4 pessoas lá, ou mais 5, ou mais a família inteira envolvida no processo de cura. Porque ali está todo mundo doente. Uns estão doentes, um está doente porque consome, ou alguns, e os outros estão doentes de tabela, né? Porque todo o estresse, todo os danos psicológicos que o consumo de droga traz é triste, né? As meninas argumentaram no trabalho de conclusão de curso delas que o usuário precisa de ajuda de profissionais. A gente estava falando, né? Mas não apenas do profissional. A família aí ela aparece como codependente, a gente também já falou, né? E também precisa de ajuda, né? Porque ela sofre demasiadamente com os dramas, os problemas causados pela droga. Não vou puxar sardinha pro meu lado não, tá? Pro lado do psicólogo. Obviamente a gente precisa de psicólogo, mas a gente também não pode esquecer que existe aí profissionais médicos, psiquiatras que estão, né, que podem ajudar aí com medicações, né, que controlam aí a ansiedade, o desejo, as abstinências, tá? Então não vai achar que você... Vou tirar o meu filho da droga indo rezar na igreja. Pera lá. Abre parênteses aqui, né? Abre parênteses, né? Isso aqui é aspas. Ato falho. Abre parênteses. Eu sou cristão. Eu sou cristão, mas estou falando aqui de uma maneira geral, sociedade, né, brasileira. Eu sou a maioria cristã. Você é cristão, você é macumbeiro, você é espiritista, você é o que for. Beleza? Você quer ir rezar? Vai. Funciona? Funciona. Mas isso vai sozinho curar o seu filho, o seu parente, o seu amigo? Vou ser bem sincero agora. Não sei. Beleza? Eu, enquanto cristão, digo que existe, que sim, que dá. Mas enquanto cientista, que é o que eu me prego, é o que eu estou pregando agora, como um pensador e defensor da disciplina da psicologia como um campo de ciência, digo assim, vai para tua macumba, vai para teu espiritismo, vai para tua, sei lá, vai para teu islã, mas procura profissionais.
procura aí o terapeuta, procura aí o psicólogo, procura aí o psiquiatra, tá? Para que eles te ajudem nisso aí, beleza? Porque aqui a gente entra num dilema, né? Eu não queria falar assim, pô, não vai resolver isso aí na igreja, mas tem casos que tem gente que funciona aí. Eu é que não sei explicar por que funciona, né? Se tem aí, quais são as relações de causa e efeito, quais são as... Eu é que não sei, mas o que eu estou dizendo aqui é que o ideal é que a gente, né, se você quer, vai rezar, pode ir também, vai orar, sei lá o que lá que você faz, vai matar frango não, porque isso aí é do dos animais, né? Mas vai jogar farofa nas esquinas, se isso aí você acha que funciona. Mas lembre-se que psicólogo, psiquiatra e toda uma ajuda aí, tá? De profissionais especializados. A família ela deve reconhecer o seu papel, a importância do seu papel no processo de auxílio do usuário, né, de drogas. A família deve analisar e refletir, a família mesmo, estou falando todo mundo, sobre a dinâmica que tá mantendo a relação do usuário, né, em torno da droga. Que é o seguinte, o usuário usa a droga por dependência biológica, física, né? Mas o que levou, qual foi o motivo que levou ele a usar droga? Então a gente tem que aparecer aí como alguém que pode ajudar e não como alguém que vai meter a tesoura e só falar mal do cara, entendeu? A gente tem que agir de maneira coerente, falar qual é o nosso papel nisso aí, qual é a nossa responsabilidade, o que a gente pode fazer para ajudá-lo, beleza? Então vocês devem refletir aí, as pessoas, quem faz parte da família. E se você está atendendo alguém nisso aqui, ou vai atender alguém no seu estágio da faculdade, se você é profissional, psicólogo, está ouvindo esse vídeo aí, enfim, ajude a família a entrar no processo de reflexão para que ela tome ciência de qual é o papel dela dentro desse processo de cura, tá? A família ela deve se perceber como codependente aí da dependência. Não vai deixar o cara achar que é só o filho que é dependente quando eles estão fazendo coisas estúpidas que estão fazendo com que o filho consuma mais droga e talvez estão abrindo porta até para outras pessoas usarem droga na família, né? Tem que deixar claro para a família que ela é uma co-usuária. Se você pode ser que tenha um enfermeiro, pode ser aí que tenha aí um técnico de enfermagem, pode ser que tenha aí um profissional de nutrição que está no dia a dia nos hospitais e tal. Então isso vale para vocês também. Do mesmo jeito que eu assisto vídeos, assisto aulas, assisto textos, frequento cursos desses profissionais, eu também acho que o que a gente, como psicólogo, fala, tem até pode ajudar esses profissionais também no dia a dia deles, tá? Mas enfim, eles não podem pensar que é só o usuário que usa droga, não, são todos codependentes, né? E que eles precisam buscar ajuda profissional, não vai achar que só eles vão conseguir, porque não vão, tá? Aliás, podem até conseguir, mas a probabilidade é baixíssima. A família ela deve estudar o fenômeno. Não é só, eu sei, eu conheço, já ouvi falar. Você ouviu falar de droga aonde? Como? O que? O que você ouviu falar de droga? O que o Drauzio Varela falou no jornal? Isso funciona mesmo, isso é legal. O que ele falou é verdade. Isso que eu estou falando é que ele foi muito... Em 5 minutos, não deu para falar tudo, né? O que ele falou ali foi uma coisa muito superficial. E você, como terapeuta, como psicólogo, profissional, não importa o que, como familiar e como dependente, você precisa conhecer o objeto de estudo. Como? Busca pesquisas. Lê o senso comum. Lê, não faz mal. O senso comum que eu digo é essas revistinhas, esses sites nada a ver da internet. Mas que ali conota algum conhecimento. Mas coloca um conhecimento que todo mundo sabe. Que provavelmente você sabe, né? Busca assim, por que eu estou usando aqui um TCC? Justamente para usar esse argumento com você aí que está assistindo o vídeo, com você que está conversando comigo agora. Quando for estudar alguma coisa, estude uma tese de doutorado, uma dissertação, um mestrado, um trabalho de graduação, uma pesquisa científica extremamente endossada, porque aí você tem certeza que não estão falando bobagem e que as técnicas ali podem ser empregadas por você se eventualmente for possível, né? Se for fácil, se for nada do outro mundo. Legal? Bem, a nossa aula é basicamente isso, tá? Ela é basicamente isso aí. Acho que não tem muito, inclusive, pra gente falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Lógico que eu estou seguindo um roteiro que eu montei antes de te apresentar isso, né? Não ia chegar aqui e falar um negócio sem antes ler um roteiro e me organizar, né? Para o vídeo não ficar longo, cheio de coisa que não tem nada a ver, que não importa.
Tô achando até que o vídeo hoje ficou pequeno, a nossa aula hoje ficou pequena. Mas é isso mesmo, tá, pessoal? Acho que o tema ele permite que a gente seja assim. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, se vocês tiverem, espero que tenham surgido dúvidas, né? Porque se não tem dúvidas, tem dívidas. Como dizia um professor meu, tente se explicar, porque se você não conseguir explicar para si mesmo ou para outras pessoas, porque você não entendeu, se você não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo. Beleza? Assista várias vezes, vai em busca de conhecimento, procura cada vez mais conteúdo, porque isso é um assunto grave e que a gente tem muito na nossa sociedade. Aproveitar para agradecer a você por ter conversado comigo, pelo menos você aí e eu entramos num diálogo, a gente não se conhece fisicamente, mas a gente está conversando. Se sempre isso que a gente está fazendo agora acontece quando você lê um livro, quando você assiste televisão. A televisão nasceu com o objetivo de fazer o que a gente está fazendo agora. Quando você lê um livro, quando você assiste um vídeo nosso, uma aula, é justamente isso aqui. O autor, que no caso sou eu quem falo, né? Entrando num processo de comunicação, de diálogo com você que está assistindo, e juntos a gente monte um raciocínio com perguntas e respostas. Por isso é que eu acho que é interessante, se você tiver alguma dúvida, posta aí embaixo que eu vou responder. Se eu não conseguir responder, eu vou pedir para a Patrícia, que ela é especialista no assunto, falar sobre, vir aí preencher, responder. Se for o caso, a gente pede aí para as meninas fazerem um vídeo e gravarem aqui junto com o nosso, aqui do Y. Eu até tentei, mas as meninas são extremamente ocupadas, tá? Ocupadas porque elas trabalham demais. O sistema de saúde no Brasil hoje é lotado, velho. Também é o que a sociedade gera, né? Pessoas doidas, no bom sentido. Tá certo que tem um bom sentido para isso, eu usei o melhor. Mas enfim, quero deixar o canal aberto de comunicação, tanto o meu, harleypacheco.y.com.br. Prefiro, eu já tenho tanto e-mail lá, prefiro que você poste aí embaixo do vídeo, que você compartilhe a sua dúvida com outras pessoas, tá? Mas não, tenho vergonha, não quero postar, pode mandar lá, entra no site www.y.com.br, manda a resposta, manda a dúvida que a gente responde, tá? Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook e tá vendo essas propagandinhas que estão passando aqui embaixo? Clica nelas, não precisa comprar nada, mas clica. Por quê? A gente do Y tem que viver de alguma maneira, né? Eu não estou te enganando. Assim, a gente precisa subsidiar a instituição, conta de luz, conta de água, e até os nossos vídeos, o tempo que a gente passa aqui, né? Alguém tem que pagar essa conta. Quem vai pagar? A gente mesmo, não é você não. A gente precisa que você dê um clique aí no botãozinho, abra a página, olha aí se alguma coisa te interessa. Se alguma coisa te interessar, compra. Se não interessar, só abre a página e pronto mesmo. Tá vendo esses negocinhos aqui? Se você entrar no site do vídeo, também tem os botãozinhos pra você clicar lá. Clica naquelas olhadas lá, só pra naquela